Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Todo mundo bem? Eu também estou bem. Vamos seguindo aí falando sobre função de segundo grau. Nessa aula a gente vai fazer uma questãozinha agora sobre função efetivamente, né? Então, vem comigo aprender isso aí. Então, veja, a questão que eu quero fazer é essa aqui. Ela diz o seguinte: a figura representa no plano cartesiano a trajetória de uma bola que foi chutada a partir do ponto P menos 5, 0. Localizado no chão e seguiu em trajetória parabólica até bater na parede, no ponto 0,2. Se não houvesse parede, a bola seguiria sua trajetória até o ponto R10 no chão. Então, no caso, ó, aqui eu tenho o ponto 1, ou 2, né? Então, 1. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho o menos 5. Aqui, menos 5. Beleza. Aí ele quer saber, admitindo que a trajetória descrita pela bola é modelada por uma função quadrática, então quadrado mais bx mais c, ele quer saber quem é a mais b mais c. Vamos fazer um esboçozinho aqui do meu problema. Eu tenho uma situação assim, ó. Uma parábola e desenhar a parábola toda, né? Ela é só a parte da bola, né? Ó, né? E aí aqui vai ser 2, aqui vai ser 1 e aqui vai ser menos 5. Então, eu já sei que o C é 2, né? Eu sei que esse C aqui vai ser 2. Esse C vai ser 2. Só por que o C é 2? Porque o C de uma função de segundo grau é o ponto onde ela toca o eixo Y, né? Exatamente o pontinho onde ela toca o eixo Y. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular quem é A e quem é B. E aí, nesse caso, como ele não está dando as funções, eu não posso fazer testando. Eu vou ter que calcular esse A e esse B. Né? E aí, como é que eu vou calcular esse A e esse B? Eu vou pegar a minha função, ela vai ter a forma y igual a ax ao quadrado mais bx mais 2, né? Aí eu vou fazer o quê? Eu vou substituir o x por 1, que é esse ponto aqui, ó. Substituir o x por 1 e vou igualar a função a zero. E depois vou substituir o x por menos 5 e também vou igualar a função a zero. E vou obter um sisteminha, né, para achar quem é A e quem é B. Vamos nessa, então? Primeiro ponto, ó. Primeiro ponto. Quando o x é 1, o y é 0. É que vai ficar a relação aí? X é 1, y é 0. Vai ficar A vezes 1 ao quadrado, mais B vezes 1, mais 2, igual a 0. Tudo bem? 1 ao quadrado dá 1, vezes A dá A, B vezes 1 dá B, e vou jogar o 2 para o outro lado, vai ficar menos 2. Guarda essa primeira equaçãozinha aqui. Equação 1. Agora vamos substituir o x por menos 5 e vamos igualar também a zero. X a menos 5, vou igualar a zero. Se o x for menos 5, vai ficar o quê? A vezes menos 5 ao quadrado, mais b vezes menos 5, mais 2, igual a zero também, né? Substituindo o x aqui e o x aqui, né? Vamos embora. Menos 5 ao quadrado, 25. Positivo, né? Porque está ao quadrado. Menos 5 vezes b dá menos 5b, igual a menos 2 também. Essa seria minha segunda equaçãozinha. Equação 2. E aí eu vou resolver o sistema por essas duas equações, né? Posso, por exemplo, multiplicar a primeira por 5. E se eu multiplicar a primeira por 5, vai aparecer um 5 aqui na frente do b, né? E eu cancelo com menos 5b. Eu vou multiplicar essa por 5 e vamos somar com a segunda. Vou botar de outra cor aqui, ó.
Multiplicando a primeira por 5. 5A mais 5B igual a menos 10. Beleza? E repito a de baixo. 25A menos 5B igual a menos 2. Somou, o 5B vai embora com menos 5B. E vou ter o quê? 30A igual a menos 12. Ou seja, quem é A? Vai ser A. Assim, ó. A vai ser menos 12 dividido por 30. Dá para simplificar por 5, né? Ou por 6. Dá por 6. Então, A vai ser quanto? Menos 2. 12 por 6 dá 2, né? 30 por 6 dá 5. Menos 2 quintos. Então, A é menos 2 quintos. Ou se quiser deixar em forma de número decimal, né? Que dá a divisão exata, né? 2 e 5 dá uma divisão exata. Vai dar exata, assim, exata, é um decimal exato, né? Dá menos 0,4. Esse número aqui, ó. O número aqui é menos 0,4. Não sei se vocês percebem, mas uma divisão entre números inteiros que não seja exata, não dê um número inteiro, né? Ela só vai dar um número decimal exato se o denominador for ou o fator 5 ou o fator 2, né? Se não for exato. Né? Em qualquer outra divisão, fosse menos 2 dividido por 3, ia dar uma dízima periódica. Menos 2 dividido por 6, menos 2 dividido por 7. Né? Ou números que sejam múltiplos de 2 ou de 5. Né? 2, 4, 6. Múltiplos não, potências, né? 2, 4, 8. Porque se fosse o número decimal, tipo, fosse menos 2 sétimos, por exemplo, aí eu não ia fazer a divisão, porque ia dar um número, uma dízima periódica. Era melhor trabalhar com fração. Né? Falo isso porque tem muita gente que quer fazer tudo a divisão e tem alguns que eu não aconselho. Se fosse 2 terços. 2 terços deixa lá, pô. 2 terços. Trabalha com a fração. Porque 2 terços vai dar 0,66666. Virar um número que é uma dízima periódica. Mas, enfim, vamos agora achar o B, né? Falta só achar o B. Aí eu posso pegar esse menos 0,4 e substituir aqui na primeira equação, né? Lugar aqui de A na primeira equação. Então, vamos nessa, ó. Quem vai ser A? Quem vai ser B? B. Ó, A é menos 0,4 mais B igual a menos 2. Entendeu o que eu fiz, né? Eu substituí o A aqui, ó. 0,4. Então, passa para o outro lado, vai passar positivo, vai ficar menos 2 mais 0,4 e vai dar menos 1,6. Menos 1,6. Pronto, acabou, né? Eu tenho o A, esse A é igual a menos 0,4, ok? Exatamente aqui, né? 0,4. O B é menos 1,6 e o C era 2, né? Aí, quando você somar tudo, você percebe que vai dar zero, né? Ele quer saber quem é A mais B mais C. Então, A é menos 0,4, B é menos 1,6 e C é 2. Isso aqui é só para dar a nossa resposta, né? Vai ficar menos 2 mais 2, menos 2 mais 2 dá zero. Gabarito, portanto, letra D de bochecha. Ok? Agora, lembrando que esse tipo de questão, se ele desse a função, e botasse, então a função descrita pela parábola é, letra A, f de x igual a menos 0,4x mais 1,6 x ao quadrado, não sei o quê. Aí era melhor você fazer testando. Você testaria aí qual das alternativas, quando você substituísse o x por 1, né, que seria esse primeiro teste aqui, ó, substituindo o x por 1, o valor ia dar zero, e substituindo por menos 5, o valor também ia dar zero. Ainda há uma outra forma de fazer isso aí, que eu não expliquei nas aulas teóricas, que é a chamada forma canônica de uma equação, de uma função de segundo grau, né? Mas para quem quiser tentar fazer aí, ó, qual é a forma canônica de uma função de segundo grau? Seria isso aqui, ó, y é a que multiplica x menos x', que multiplica x menos x duas linhas, onde esse x' e esse x duas linhas
são as raízes da função. E quem são as raízes da função? São esses pontos onde o gráfico toca o eixo x. Então, uma das raízes seria 1 e a outra raiz seria menos 5. Ó, uma raiz seria 1 e a outra raiz seria menos 5. Aí minha função ela ficaria assim, ó. Y é a que multiplica x menos 1 e multiplica x mais 5. Entende por que mais 5, né? Porque tem um menos daqui e tem o outro menos daqui. Né? E aí, qual é a vantagem de você fazer pela forma canônica? Eu não expliquei nas aulas teóricas porque quase ninguém gosta de fazer pela forma canônica. A maioria da galera prefere ou testar ou substituir para encontrar quem é A, quem é B, quem é C. Mas a vantagem é que você, em vez de virar um sistema, só vai precisar descobrir quem é A. Certo, como é que eu descubro quem é A? Substituindo o x por 0 e o y por 2, que é o outro ponto, né? O ponto que faltou. Você vê que eu usei esses dois, mas eu não tinha usado ainda esse, na forma canônica. Ou seja, eu ia substituir esse x por 0, esse x por 0, e ia igualar a 2. Né? E aí eu descobriria quem era A. Ó, veja se não vai ser. Ó. A que multiplica, x é 0, né? 0 menos 1, x é 0, ó, 0 mais 5, igual a 2. 0 menos 1 dá menos 1, 0 mais 5 dá 5, isso aqui vai dar menos 5, né? Menos 5a. Menos 5a igual a 2, multiplicando por menos 1, 5a igual a menos 2, e A vai ser quanto? Menos 2 quintos. Agora, o grande problema de você usar a forma canônica é que você só pode usar a forma canônica se você conhecer as duas raízes. Se não conhecer as duas raízes, não dá no mesmo. Você vai ter que botar uma letra para representar a raiz. Por isso que eu prefiro fazer ou testando, o testando seria o melhor dos mundos, né? Só que nesse caso, essa questão não dá para testar, porque ela não diz a função, ou então você resolve pelo sistema. Beleza? Tranquilo? Deu para lembrar aí como determinar. Esse tópico aí é como determinar uma função de segundo grau a partir de valores. Como determinar uma função de segundo grau a partir de valores. É bem mais complicado do que função, por exemplo, de primeiro grau. Ok? Então, obrigado pela atenção. Forte abraço a todos e todas. Fiquem bem. Até a próxima.